Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos abordando a terceira parte, que trata da vida em Cristo, como o cristão deve se conduzir. Hoje abordaremos as perguntas número 466 a 470. Pergunta número 466. Por que a vida humana deve ser respeitada? Nos diz o compêndio, porque é sagrada. Desde seu início, ela comporta a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador. Seu único fim. A ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano inocente, sendo isso gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Não mates o inocente nem o justo. Pergunta número 467. Por que a legítima defesa das pessoas e das sociedades não vai contra essa norma? Nos diz o compêndio. Porque com a legítima defesa faz-se a escolha de se defender e valoriza-se o direito à vida, própria ou de outro, e não a escolha de matar. A legítima defesa, para quem tem a responsabilidade da vida alheia, pode ser também um grave dever. Ela não deve, todavia, comportar o uso da violência maior do que o necessário. Pergunta número 468. Para que serve uma pena? Nos diz o compêndio. Uma pena, imposta por uma legítima autoridade pública, tem o objetivo de reparar a desordem introduzida pela culpa, de defender a ordem pública e a segurança das pessoas, e de contribuir para a correção do culpado. Pergunta número 469. Que pena se pode impor? Nos diz o compêndio. A pena imposta deve ser proporcional à gravidade do delito. Depois das possibilidades de que o Estado dispõe para reprimir o crime, tornando inofensivo o culpado, os casos de absoluta necessidade de pena de morte são hoje muito raros, se não até praticamente inexistentes. Quando os meios incruentos são suficientes, a autoridade limitar-se-á a esses meios, porque eles correspondem melhor às condições concretas do bem comum, são mais conformes à dignidade da pessoa e não tiram definitivamente do culpado a possibilidade de se redimir. Pergunta número 470. O que proíbe o quinto mandamento? Nos diz o compêndio. O quinto mandamento proíbe, como gravemente contrários à lei moral, o homicídio direto e voluntário e a cooperação com ele, o aborto direto, querido com fim ou como meio, bem como a cooperação com ele, sob pena de excomunhão, porque o ser humano, desde a sua concepção, deve ser respeitado e protegido de modo absoluto na sua integridade. A eutanásia direta, que consiste em pôr fim, com um ato ou omissão de uma ação devida, à vida de pessoas deficientes, doentes ou próximas da morte. O suicídio e a cooperação voluntária com ele, porquanto é uma ofensa grave ao justo amor de Deus, de si e do próximo. Quanto à responsabilidade, ela pode ser agravada em razão do escândalo ou atenuada por particulares distúrbios psíquicos ou grave medo. Com isso, nós encerramos as perguntas de hoje. Fique com Deus.